E aí, curioso por desvendar os segredos dos lugares bíblicos? Vamos explorar 10 locais incríveis, do Monte Sinai a Jerusalém, revelando o que a arqueologia descobriu sobre esses pontos históricos e espirituais. A Bíblia como registro histórico? Vamos confirmar. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. E aí, tudo bem? Vamos começar nossa jornada através dos lugares bíblicos, mas antes, é importante entender a Bíblia como um registro histórico. Não é apenas um livro de histórias, mas um documento que nos dá pistas sobre eventos, pessoas e lugares reais. Muitas das narrativas bíblicas são corroboradas por achados arqueológicos, mostrando que a história que ela conta tem um fundamento em eventos que realmente aconteceram. A arqueologia, com suas escavações e descobertas, tem sido fundamental para confirmar a existência de muitos locais mencionados na Bíblia. Imagine a emoção dos arqueólogos ao encontrar ruínas que correspondem às descrições bíblicas. Isso reforça a credibilidade da Bíblia como fonte histórica, mostrando que não se trata apenas de fé, mas também de evidências tangíveis. Claro que a interpretação da Bíblia é complexa e existem diferentes perspectivas. Mas a confirmação arqueológica de muitos locais e eventos bíblicos adiciona uma camada extra de compreensão. Afinal, esses lugares não são apenas pontos geográficos, mas testemunhas silenciosas de eventos que moldaram a história da humanidade e a fé de milhões de pessoas. Então, vamos falar do Monte Sinai. Imagina a cena: Moisés, subindo a montanha imponente, envolto em névoa e mistério. A Bíblia descreve a entrega dos 10 mandamentos nesse lugar sagrado. Mas será que existe alguma prova física disso tudo? A arqueologia tem se dedicado a encontrar respostas, e algumas descobertas são realmente fascinantes. A localização exata do Sinai é debatida até hoje, mas diversas teorias apontam para regiões específicas do deserto do Sinai, no Egito. Uma das evidências mais interessantes são os possíveis vestígios de um antigo acampamento, com estruturas que podem ter sido usadas pelos israelitas durante sua estada no Sinai. Esses achados arqueológicos, embora ainda sujeitos a debates, sugerem a possibilidade de um grande acampamento ter existido na região, reforçando a narrativa bíblica. Imagine você, explorando essas ruínas milenares, tentando decifrar a história escrita na pedra. Além disso, inscrições e artefatos encontrados na região datados do período bíblico oferecem mais pistas. Esses objetos, muitas vezes, carregam símbolos e representações que se conectam às narrativas da Bíblia. Para você, é incrível pensar que essas peças tangíveis podem ser testemunhas silenciosas de eventos tão importantes da história da humanidade. É uma conexão direta com o passado, que nos ajuda a entender melhor a fé e a história. E agora, Jerusalém. Imagina a cidade sagrada, um centro de fé e conflito por milênios. Tu já pensaste na importância histórica e espiritual desse lugar? A Bíblia fala muito sobre Jerusalém, desde a construção do Templo de Salomão até a crucificação de Jesus. A arqueologia moderna tem revelado muito sobre essa cidade, desenterrando ruínas e artefatos que confirmam as narrativas bíblicas. É incrível pensar que tudo isso aconteceu realmente. As escavações arqueológicas em Jerusalém têm revelado camadas sobre camadas de história, cada uma contando uma parte da fascinante história da cidade. Tu podes imaginar a emoção dos arqueólogos ao encontrarem vestígios de antigas construções, ruas e até mesmo objetos do cotidiano da época bíblica. Essas descobertas não só confirmam a existência desses lugares, mas também nos ajudam a entender melhor o contexto em que os eventos bíblicos ocorreram. O Muro das Lamentações, por exemplo, é um remanescente do antigo Templo de Jerusalém, um lugar de profunda importância espiritual para os judeus. Imagina tu, a história contida em cada pedra, as orações sussurradas ao longo dos séculos. A arqueologia nos ajuda a entender a grandiosidade e a importância deste local, confirmando sua existência e conectando o passado com o presente. É uma conexão palpável com a história bíblica. E ali, bem no coração de Jerusalém, encontra-se o Muro das Lamentações, um pedaço da história que te respira na cara. Imagina, pedras antigas, tão antigas quanto a própria história judaica, que testemunharam séculos de orações, esperanças e sofrimentos. Tu pode sentir a energia, a história palpável em cada fenda dessas pedras, um silencioso testemunho de resiliência e fé inabalável. Esse muro, parte do antigo muro de suporte do Templo de Salomão, resistiu ao tempo e aos inúmeros eventos que marcaram a história do povo judeu. Ele é mais do que apenas pedras, é um símbolo de resistência, um elo inquebrantável com o passado e uma ponte para o futuro. Para muitos, é o lugar mais próximo que podem chegar do que um dia foi o centro da sua fé.
Ao longo dos séculos, o Muro das Lamentações foi palco de momentos históricos cruciais, de grandes alegrias a profundas tragédias. Ele viu reinos ascenderem e caírem, guerras e pazes, e sempre permaneceu, um silencioso observador da história humana. É um lugar onde o passado encontra o presente, onde a história se torna palpável e a fé se torna tangível. E de Jerusalém, vamos agora ao Monte das Oliveiras. Imagina, tu estás ali, sentindo a brisa leve que sopra do deserto, e a vista panorâmica da cidade santa te deixa sem fôlego. É um lugar de profunda importância histórica e espiritual, palco de momentos cruciais na vida de Jesus. De lá, ele ascendeu aos céus, deixando para trás uma história que ecoa até os nossos dias. Pensa na magnitude disso, na fé que se respira nesse solo sagrado. A descida do Monte das Oliveiras também é rica em simbolismo. Lembra-te da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão o aclamava, estendendo mantos e ramos de palmeira? Esse caminho, que tu podes percorrer ainda hoje, é carregado de história, de fé e de esperança. É como caminhar sobre os passos de Jesus, sentir a energia daquela multidão e imaginar a emoção daquela entrada triunfal. Mas o Monte das Oliveiras não é apenas um lugar de alegria e triunfo. Ele também testemunhou momentos de profunda tristeza e sofrimento. Foi ali, no jardim do Getsêmani, que Jesus passou a noite em agonia, lutando contra a dor e a angústia antes de sua prisão e crucificação. Imagina a intensidade daquela cena, a solidão e a luta interna de Jesus naquele momento crucial da história da humanidade. Essa é a carga histórica e espiritual do Monte das Oliveiras. E de lá, seguimos para Belém, a cidade humilde onde tudo começou. Imagina, tu estás numa pequena vila, rodeada de oliveiras e campos verdes. O ar é fresco, a atmosfera serena. É aqui, nesse cenário pacífico, que a história da natividade de Jesus ganha vida. A Bíblia conta a história, mas a arqueologia nos ajuda a entender melhor o contexto. Pesquisas revelaram evidências de assentamentos da época, casas construídas com pedra e tijolo de barro, muito parecidas com as que provavelmente existiam na época de Jesus. Apesar de não termos encontrado a exata manjedoura onde Jesus nasceu, a tradição cristã marcou profundamente Belém. A Basílica da Natividade, construída sobre o local tradicionalmente associado ao nascimento de Jesus, é um testemunho dessa fé inabalável. Ao longo dos séculos, peregrinos de todo o mundo visitaram Belém, buscando uma conexão com o evento sagrado. A igreja construída ao longo dos séculos demonstra a importância da preservação deste local. As escavações arqueológicas em Belém revelaram estruturas e artefatos que confirmam a existência de um assentamento na época de Jesus. Embora não apontem diretamente para a casa onde nasceu Jesus, elas nos dão uma ideia da vida cotidiana na região, confirmando o contexto histórico bíblico. As descobertas arqueológicas enriquecem nossa compreensão do ambiente em que Jesus nasceu, tornando a narrativa ainda mais real e palpável para nós. E agora, imagina-te às margens do Rio Jordão. Águas escuras e profundas, refletindo o céu azul intenso. Esse rio, testemunha silenciosa de momentos históricos cruciais, serpenteia através de paisagens áridas, mas ricas em significado. Para os israelitas, era uma fonte vital de vida, uma fronteira geográfica e, acima de tudo, um cenário sagrado. Foi aqui, neste rio caudaloso, que João Batista batizou Jesus, um momento crucial na narrativa cristã. Pensa na cena, multidões se aglomeravam nas margens, ansiosas para receber o batismo, símbolo de arrependimento e nova vida. A água, elemento purificador, limpava não só o corpo, mas também a alma. Mas o Jordão não é apenas o rio do batismo. Ele também foi palco de milagres extraordinários. A travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel é uma das histórias mais conhecidas, e embora não seja exatamente o Jordão, a imagem do povo caminhando sobre as águas, guiados por Deus, nos dá uma ideia do poder e do mistério presentes neste rio. E agora, vamos a Cafarnaum, uma cidade pequena, mas de imensa importância na vida de Jesus. Imagina-te caminhando pelas ruas estreitas e poeirentas, sentindo o calor do sol da Galileia na tua pele. Aqui, Jesus realizou muitos milagres, curou enfermos e ensinou as multidões que se aglomeravam para ouvi-lo. As ruínas que vemos hoje, preservadas pelo tempo e pela arqueologia, nos contam um pouco dessa história fascinante. As escavações arqueológicas em Cafarnaum revelaram casas humildes, sinagogas e até mesmo os restos da casa de Pedro, o apóstolo. Pensa nisso, tu podes, literalmente, andar sobre os mesmos caminhos que Jesus e seus discípulos percorreram.
Os arqueólogos encontraram mosaicos antigos, utensílios domésticos e restos de estruturas que comprovam a existência de uma comunidade vibrante, palco de eventos bíblicos memoráveis. A sinagoga de Cafarnaum, em particular, é um testemunho poderoso da fé e da vida religiosa daquela época. Imagina-te sentado ali, ouvindo as palavras de Jesus ecoarem pelas paredes de pedra. As escavações revelaram uma estrutura imponente, com inscrições em pedra e evidências de reconstruções ao longo dos séculos. Ela serve como uma ponte entre o passado e o presente, conectando-nos diretamente à realidade histórica do ministério de Jesus. A poucos passos de Cafarnaum, encontra-se o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, um cenário fundamental na vida de Jesus. Imagina-te à beira desse lago, observando suas águas azuis e calmas, refletindo a luz do sol. Foi aqui, neste cenário tão pitoresco, que Jesus realizou muitos dos seus milagres, ensinando e interagindo com seus discípulos. Tu podes quase sentir a brisa suave da Galileia em teu rosto, enquanto visualizas os barcos de pesca ancorados na orla. A geografia do Mar da Galileia é única. Cercado por montanhas, suas águas doces abrigam uma rica biodiversidade. Pensa em Jesus caminhando pelas margens, ensinando multidões, ou realizando milagres como a caminhada sobre as águas, um evento que desafiou as leis da natureza e marcou profundamente a fé de seus seguidores. A paisagem, testemunha muda desses eventos extraordinários, ainda te convida a refletir sobre a magnitude desses acontecimentos. A importância histórica do Mar da Galileia transcende a narrativa bíblica. Desde tempos antigos, o lago foi uma importante rota comercial e um centro de pesca. Visualiza os barcos de pesca, tão importantes para a economia da região, e pensa nos pescadores, como Simão, Pedro e André, que deixaram suas redes para seguir Jesus. Essa região, rica em história e fé, continua a atrair peregrinos e estudiosos até os dias de hoje, buscando entender a ligação entre o passado e o presente. Refletindo sobre o Mar da Galileia, vamos agora para Nazaré, uma pequena e humilde vila onde Jesus passou sua infância e início de ministério. Imagina a vida simples, a rotina diária, os sons familiares de uma comunidade próxima à natureza. Nazaré, um lugar aparentemente insignificante, tornou-se palco de eventos cruciais na história da humanidade, um ponto de partida para a jornada de Jesus. Embora não existam ruínas espetaculares em Nazaré que diretamente comprovem a presença de Jesus, a tradição cristã, que remonta aos primeiros séculos, aponta para esse local como o lar da Sagrada Família. As escavações arqueológicas revelaram indícios de uma ocupação contínua da região, confirmando a existência de uma comunidade durante o período em que Jesus viveu. Tu podes sentir a atmosfera de fé e história que permeia cada rua, cada pedra. A Basílica da Anunciação, construída sobre o local tradicionalmente associado à anunciação do anjo Gabriel a Maria, é um testemunho dessa profunda crença. Dentro dela, tu podes encontrar mosaicos, ícones e artefatos que expressam a fé inabalável dos fiéis ao longo dos séculos. Apesar da falta de evidências arqueológicas diretas sobre a casa de Jesus, a fé e a tradição cristã consolidam Nazaré como um lugar de profunda importância espiritual. De Nazaré, vamos agora para Betânia, um vilarejo próximo a Jerusalém, palco de momentos profundamente comoventes. Imagina, casas de pedra, o sol da tarde pintando o céu, um cenário simples, mas carregado de história. É aqui que encontramos Lázaro, Maria e Marta, irmãos profundamente ligados a Jesus. Tu já te imaginaste caminhando pelas ruelas estreitas, sentindo a mesma brisa que acariciou seus rostos? A arqueologia, embora não tenha revelado ruínas grandiosas em Betânia, nos ajuda a reconstruir o contexto. Escavações revelaram vestígios de habitações da época, confirmando a existência de um assentamento na região. Pensa na realidade, casas humildes, provavelmente construídas com pedra e barro, semelhantes às que ainda existem em algumas regiões do Oriente Médio. A vida simples, a rotina diária, tudo contribui para a compreensão da cena bíblica. A história de Lázaro, sua ressurreição, a fé inabalável de Maria e Marta, tudo isso aconteceu nesse cenário modesto. A narrativa bíblica nos mostra a intimidade de Jesus com essa família, os momentos de ensinamentos, de consolo, de milagres. Agora, imagina a emoção de pensar que tu estás pisando em terras onde Jesus andou, onde ele realizou um dos seus mais extraordinários feitos. E de Betânia, seguimos para um cenário bem diferente, o deserto da Judéia. Imagina, você caminhando por aquele terreno árido, sob o sol escaldante. Rochas imponentes se erguem ao redor, o vento sopra forte, carregando areia fina. É aqui, nesse ambiente inóspito, que Jesus se retira para jejuar e orar, enfrentando a tentação.
A solidão do deserto, a vastidão do espaço, amplificam a luta espiritual. A arqueologia nos ajuda a visualizar esse cenário. Ruínas de antigas fortalezas e assentamentos, encontradas na região, testemunham a presença humana ao longo dos séculos, mesmo em um ambiente tão desafiador. Você pode quase sentir a aridez na pele, a dificuldade de sobrevivência, que torna a jornada espiritual de Jesus ainda mais impactante. Imagine a força que ele precisou para resistir às tentações nesse lugar. Mas o deserto não é apenas um lugar de provação. Para muitos, também foi um lugar de retiro espiritual, um espaço de silêncio e contemplação. Imagine a paz que se encontrava em meio àquela vastidão. Monges e eremitas buscaram refúgio nesses lugares, buscando uma comunhão mais profunda com Deus, longe dos barulhos e distrações da vida urbana. A experiência espiritual de Jesus no deserto ecoa nas buscas espirituais de gerações. E agora, vamos falar de Jericó. Imagina, muralhas imponentes, uma cidade antiga, a primeira a ser conquistada pelos israelitas. A Bíblia descreve uma conquista miraculosa, com as muralhas desabando ao som das trombetas. Mas será que isso realmente aconteceu? A arqueologia tem muito a dizer sobre isso. As escavações em Jericó revelaram camadas de ocupação que remontam a milhares de anos. Tu podes visualizar, através das descobertas arqueológicas, evidências de uma cidade fortificada que existiu na época descrita na Bíblia. Os arqueólogos encontraram vestígios de muralhas, casas e objetos que datam desse período. Apesar de algumas controvérsias sobre a datação exata e a interpretação dos achados, a evidência arqueológica corrobora, em grande parte, a existência de uma cidade importante fortificada em Jericó na época da conquista israelita. A descoberta de uma camada de destruição datada do período bíblico reforça a narrativa bíblica, embora não confirme a versão literal da queda das muralhas. E agora, vamos subir até Masada. Imagina essa fortaleza, erguida sobre um penhasco isolado no deserto da Judéia. Um lugar de resistência extrema, onde zelotes judeus fizeram sua última e desesperada defesa contra o exército romano. Tu vais ver como a história deles ecoa até hoje, um símbolo de coragem e fé inabalável. Por meses, eles resistiram a um cerco implacável. A falta de água, comida e a pressão constante dos romanos. Mas a sua fé e o desejo de liberdade os mantiveram firmes. A história conta de túneis secretos, de armadilhas engenhosas e da coragem inquebrantável de um povo lutando pela sua independência. No final, a tragédia. Com as muralhas rompidas, os romanos invadiram Masada. Diante da derrota certa, os zelotes fizeram uma escolha terrível, mas digna, o suicídio em massa. Um ato extremo que selou para sempre a história de Masada como um símbolo de resistência e fé inabalável até a morte. E depois de Masada, vamos descer um pouco, rumo ao Mar Morto. Imagina, um cenário árido, rochas escarpadas, e ali, escondido em cavernas, um achado arqueológico que mudou para sempre nossa compreensão do judaísmo antigo. Estamos falando de Qumran, o local onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Descobertos acidentalmente em 1946, esses manuscritos contêm textos bíblicos, apócrifos e documentos que nos dão um vislumbre da vida e crenças de uma comunidade judaica, os essênios, que viviam ali em isolamento. Pensa na importância disso, textos quase 2000 anos mais antigos que as cópias bíblicas que tínhamos até então. Os manuscritos revelam detalhes fascinantes sobre suas práticas religiosas, suas regras de comunidade e suas interpretações das Escrituras. Eles nos fornecem um contexto riquíssimo para entender o judaísmo do período do Segundo Templo, e até mesmo algumas das raízes do cristianismo. Imagine a riqueza de informações contida nessas fragmentadas folhas de pergaminho. E agora, vamos viajar um pouco mais a leste, para um lugar que te deixará sem fôlego, Petra, a cidade perdida na Jordânia. Imagina uma cidade esculpida na rocha, com templos, tumbas e ruas estreitas que parecem saídas de um conto de fadas. Apesar de sua fama estar ligada ao reino nabateu, a arqueologia sugere conexões com rotas comerciais antigas, que podem ter sido usadas por caravanas mencionadas na Bíblia. A localização estratégica de Petra, próxima ao Mar Morto e a rotas comerciais importantes, faz dela um ponto de interesse para historiadores bíblicos. Alguns estudiosos sugerem que Petra, ou pelo menos rotas próximas a ela, podem ter sido usadas por personagens bíblicos em suas viagens. Embora não haja provas definitivas, a proximidade com regiões mencionadas na Bíblia alimenta a especulação. Afinal, o comércio e a circulação de pessoas naquela região eram intensos.
As escavações em Petra revelaram uma complexa rede de canais de água, sistemas de irrigação sofisticados e uma arquitetura monumental. Isso demonstra a riqueza e a organização da civilização nabateia. Essa prosperidade, por sua vez, poderia ter facilitado o comércio e o fluxo de pessoas entre diferentes culturas e regiões, incluindo aquelas mencionadas nas narrativas bíblicas. Então, embora não seja possível afirmar uma conexão direta, a presença de Petra no contexto histórico e geográfico bíblico é inegável. E agora, vamos descer um pouco mais ao sul, para a costa mediterrânea. Prepare-se para conhecer Cesareia Marítima, uma cidade que respira história. Construída por Herodes, o Grande, no século I a.C., ela foi um importante porto romano, um centro de poder e influência, mas também um lugar com forte conexão com a história bíblica. Imagina um porto agitado, navios chegando e partindo, carregados de mercadorias e pessoas de todas as partes do império. Foi aqui que Paulo, o apóstolo, passou um tempo preso, antes de ser levado para Roma. Cesareia Marítima não era apenas um porto, era uma cidade magnífica, com um teatro, um hipódromo e um aqueduto impressionante. A arquitetura romana é simplesmente deslumbrante, e as ruínas que restaram até hoje nos dão uma ideia da grandeza dessa cidade. Você consegue imaginar a opulência, o luxo e o poder que emanavam desse lugar? E pensa, nesse mesmo lugar, a história bíblica se entrelaça com a história romana. A cidade se tornou um importante centro administrativo e militar, influenciando profundamente a região. A presença romana em Cesareia marcou profundamente a história da região, e as escavações arqueológicas continuam a revelar novos detalhes sobre a vida na cidade, conectando o passado bíblico com o presente. Imagine você caminhando pelas ruas de pedra, sentindo a energia do passado, e visualizando os eventos que aconteceram ali há mais de 2000 anos. E agora, vamos viajar para o leste, rumo a Palmira, uma cidade que, apesar de não ser explicitamente mencionada na Bíblia, desempenhou um papel crucial nas rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio com o Império Romano. Imagina, você caminhando pelas suas ruínas, sentindo a grandiosidade de um passado rico em especiarias, seda e outras riquezas que circulavam por ali. A localização estratégica de Palmira, num oásis no deserto da Síria, a tornou um ponto vital para o comércio, e esse fluxo constante de pessoas e mercadorias certamente impactou as regiões vizinhas, algumas delas descritas nas Escrituras. Pensa só, mercadores que passavam por Palmira, talvez carregando consigo notícias, ideias, e até mesmo influências religiosas de diferentes culturas. É possível que alguns desses viajantes tenham se cruzado com personagens bíblicos, ou pelo menos, tenham passado por lugares mencionados nas Sagradas Escrituras. A arqueologia tem revelado detalhes impressionantes sobre a sofisticada infraestrutura de Palmira, seus templos e palácios, mostrando como essa cidade era um centro de poder e riqueza, conectando o mundo antigo de maneiras que ainda estamos descobrindo. Apesar de não haver menções diretas na Bíblia, a influência de Palmira no comércio e na cultura do Oriente Médio é inegável. Sua história se entrelaça com a história de muitas outras regiões, e a riqueza arqueológica que ela oferece nos permite imaginar as conexões entre essa cidade próspera e os eventos descritos nas Escrituras. É uma jornada fascinante, não é? Conectar os pontos entre a história bíblica e as descobertas arqueológicas em lugares como Palmira nos ajuda a entender melhor o contexto em que a fé cristã surgiu e se espalhou. Mas como a arqueologia se relaciona com a Bíblia? Imagina, você encontra um pedaço de cerâmica com inscrições antigas, que mencionam o nome de um rei citado no Velho Testamento. Ou então, descobrem os restos de um palácio que se encaixa perfeitamente com a descrição de um lugar bíblico. Isso é incrível, né? A arqueologia, muitas vezes, confirma a veracidade histórica de muitos eventos e lugares descritos na Bíblia, dando peso e concretude às narrativas que você conhece. Claro que nem tudo é tão simples. Existem desafios e controvérsias. Algumas descobertas arqueológicas não se encaixam perfeitamente com as descrições bíblicas, gerando debates entre estudiosos. Outras vezes, a falta de evidências arqueológicas para determinados eventos bíblicos leva a interpretações diferentes. A arqueologia não é uma ciência exata, e a interpretação dos achados pode variar. Apesar desses desafios, a arqueologia continua sendo uma ferramenta importantíssima para entender o contexto histórico da Bíblia. Ela nos ajuda a visualizar a vida cotidiana das pessoas naquela época, as cidades onde viviam, as rotas comerciais que utilizavam. Entender esse contexto nos permite apreciar ainda mais a riqueza e a complexidade das narrativas bíblicas. A arqueologia preenche lacunas, mas também levanta novas questões. Imagina só,
você encontra um vaso de cerâmica com inscrições que mencionam um nome de um rei descrito na Bíblia. Ou talvez um pedaço de papiro com um trecho de um livro que você já leu. A arqueologia faz exatamente isso. Ela nos dá provas físicas que confirmam histórias e eventos bíblicos, tornando a narrativa muito mais real e palpável para você. Ela não prova ou desprova a fé, mas sim, ilumina o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita, conectando o passado ao presente de uma forma incrível. Através da arqueologia, você pode visualizar melhor a vida cotidiana das pessoas na época bíblica. As casas onde moravam, os utensílios que usavam, as ferramentas com que trabalhavam, tudo isso ajuda a entender melhor o cenário em que as histórias bíblicas se desenrolaram. É como se você pudesse viajar no tempo e testemunhar esses eventos com seus próprios olhos, ainda que indiretamente, através dos artefatos descobertos. Mas a arqueologia vai além da confirmação de detalhes. Ela também ajuda a entender o contexto cultural e geográfico das narrativas bíblicas. Ao estudar os restos de cidades, templos e palácios, você consegue ter uma compreensão muito mais profunda do poder político, da organização social e das crenças religiosas da época. Isso te permite interpretar melhor as mensagens e os ensinamentos contidos na Bíblia. A arqueologia nos ajuda a entender o passado, mas preservar esses sítios históricos para as futuras gerações é um desafio enorme. Imagina a erosão natural, o vandalismo, ou mesmo o impacto do turismo descontrolado. Muitos desses locais são frágeis, e precisam de cuidados constantes para não se perderem para sempre. É um trabalho árduo, mas essencial para manter viva a história contida em cada pedra. Organizações internacionais e governos locais investem em projetos de conservação, usando técnicas modernas para proteger esses lugares sagrados. Pense em restaurações delicadas de muros antigos, a construção de abrigos para proteger os sítios das intempéries, ou o desenvolvimento de planos de manejo sustentável do turismo. Tudo isso exige planejamento cuidadoso e recursos financeiros consideráveis. Mas a preservação não se limita apenas a ações físicas. A educação também desempenha um papel crucial. Ensinar às pessoas a importância desses locais, a respeitar a história e a fragilidade desses sítios, é fundamental para garantir sua proteção a longo prazo. Só com a conscientização e o envolvimento da comunidade é possível garantir que essas relíquias do passado continuem a nos contar suas histórias. Imagina, você caminhando pelas mesmas ruas que Jesus andou em Jerusalém. A emoção é imensa, né? Mas esse turismo religioso, tão importante para a fé de milhões, também traz desafios. A grande quantidade de visitantes pode acabar danificando os sítios arqueológicos, acelerando a deterioração natural desses lugares sagrados. Pense na erosão causada pela quantidade de pessoas pisando nas mesmas pedras há séculos. Por isso, a preservação desses locais é crucial. Precisamos encontrar um equilíbrio, permitir que você e outras pessoas experimentem a riqueza espiritual desses lugares, mas ao mesmo tempo protegê-los para as gerações futuras. Organizações internacionais e governos locais estão investindo em projetos de conservação, restauração e gestão sustentável do turismo. É um trabalho árduo e contínuo. Você pode fazer a sua parte também. Respeite as regras dos locais, não toque em artefatos, siga as orientações dos guias, e principalmente, seja consciente da sua presença. Lembre-se, esses sítios são mais do que atrações turísticas, são testemunhos vivos da história e da fé, legados preciosos que merecem nossa proteção e admiração. Sua visita responsável garante que outras pessoas também possam vivenciar a mesma experiência. Imagina, você sentindo a areia quente do deserto sob os seus pés, quase tocando a história. O Monte Sinai, palco do encontro de Moisés com Deus. A fé te transporta para aquele momento, a voz poderosa ecoando pelas rochas. Mas a arqueologia também nos mostra o acampamento, os vestígios de uma civilização que viveu aquela experiência transformadora. A fé e a história se entrelaçam, criando uma narrativa poderosa e inegável. Em Cafarnaum, você pode ver as ruínas de casas humildes, onde Jesus curou enfermos e ensinou seus ensinamentos. Pense na força da fé que moveu essas pessoas, que testemunharam milagres. As escavações revelam a vida cotidiana daquela comunidade, conectando a fé inabalável dos habitantes com a realidade material de suas vidas. A história se torna palpável, a fé se torna mais real. Jerusalém, a cidade sagrada. Você caminha pelas mesmas pedras que Jesus pisou, sente a energia espiritual que permeia cada canto. Mas a arqueologia também nos revela a história da cidade, seus muros, seus templos, suas lutas. A fé não se separa da história, ela molda, e a história,
por sua vez, dá testemunho da fé. A conexão é inegável, profunda e duradoura. E aí, te sentindo conectado com essa história milenar? A jornada pelos lugares bíblicos nos mostra que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas algo enraizado na terra, em pedras, em paisagens que testemunharam eventos que moldaram a humanidade. Cada ruína, cada fragmento encontrado, sussurra ecos do passado, reforçando a ligação entre a palavra escrita e a realidade histórica. Reflita sobre a força dessa conexão. O presente, com sua tecnologia e conhecimento arqueológico, nos permite aprofundar essa compreensão. Imagina, tu conseguindo visualizar esses lugares não apenas como palavras em um livro, mas como cenários reais, palco de dramas humanos e milagres relatados. A arqueologia, com suas descobertas, valida e enriquece a narrativa bíblica, confirmando a veracidade histórica desses locais sagrados. E qual o legado desses lugares? Eles transcendem o tempo e a geografia. São pontos de encontro para milhões de pessoas, locais de peregrinação, símbolos de fé e esperança. Eles nos lembram da importância da história, da perseverança da fé, e da ligação inquebrantável entre passado, presente e futuro. A fé e a história se entrelaçam, criando um tecido rico e complexo que continua a inspirar e a desafiar. Então, a gente chega ao fim dessa incrível jornada. Você viajou no tempo, conheceu lugares históricos, viu com seus próprios olhos, ou melhor, através das imagens, a grandiosidade e a importância desses locais. E mais que isso, você conectou a fé com a história, percebendo como a arqueologia confirma e enriquece a narrativa bíblica. A fé não é só uma questão de crença, mas também de evidência, de testemunho palpável. Cada pedra, cada ruína, cada detalhe arquitetônico que vimos, conta uma história. Uma história de fé, de luta, de esperança e de perseverança. E essa história ecoa até nós, nos conecta com gerações passadas e nos inspira a continuar buscando a verdade, a nossa conexão com o divino. Reflita sobre tudo o que aprendemos juntos. Essa jornada não termina aqui. A busca pelo conhecimento, pela fé e pela compreensão da nossa história é um caminho contínuo. Espero que essa viagem pelos lugares bíblicos tenha te enriquecido, te inspirado e te aproximado ainda mais da sua fé. Continue explorando, continue aprendendo, continue buscando a verdade em todas as suas formas. E chegamos ao final. Espero que você tenha apreciado essa viagem incrível através do tempo e da história. A construção desse vídeo foi um trabalho de equipe, e eu quero agradecer a todos que tornaram isso possível. Primeiro, um agradecimento especial à equipe de pesquisa, que passou horas e horas garimpando informações e verificando a precisão histórica de cada detalhe. Vocês foram fundamentais para a credibilidade do projeto. Também quero agradecer aos nossos incríveis cinegrafistas e editores. A beleza das imagens que você viu, a fluidez da edição, tudo isso é fruto do talento e dedicação dessa equipe maravilhosa. Vocês transformaram minhas ideias em realidade, e eu estou profundamente grato pela paciência e pelo profissionalismo de cada um. E por fim, mas não menos importante, meu agradecimento a você, que dedicou seu tempo para assistir a este vídeo. Sua atenção e interesse são a maior recompensa para todo o nosso esforço. Espero que você tenha aprendido algo novo e que essa jornada através dos lugares bíblicos tenha enriquecido sua fé e seu conhecimento da história. Até a próxima aventura! E aí, gostou da viagem pelos lugares bíblicos? Espero que sim! Se você curtiu, deixa o like e se inscreve para mais vídeos assim. Qual lugar te impactou mais? Conta aqui nos comentários!